Flamengo. E eu queria que você emendasse um pouquinho sobre o Botafogo também, que está acho que há 4 jogos sem vencer no campeonato. Esse Flamengo, ele está rendendo e guardando, ele está só rendendo, ele está naquele ponto de que está tudo mais ou menos numa média boa, a média que o cara gosta de jogar e obter o resultado? Boa noite, Kleber, amigos da mesa aqui, pessoal que está acompanhando bem Amigos em Casa. Acho que o Flamengo cresceu muito o tipo de produção do Flamengo nas mãos do Dorival. Isso é claro, né? E principalmente a parte física também. Se a gente for lembrar de um jogo contra o Atlético Mineiro, o primeiro jogo da Copa do Brasil, o Flamengo sofreu muito fisicamente e já estava na mão do Dorival. Acho que ele detectou isso e começou a entender de que o time precisava dar algum descanso para jogadores importantes, principalmente Felipe Luiz, né, que é um lateral que já tem uma certa idade. E quando ele joga no time titular, é uma lucidez muito grande, né? Você tem um jogador muito lúcido na parte defensiva que consegue te entregar uma produção impressionante, ofensiva, organizando o time numa intermediária, né? Ele nem chega na linha de fundo. Mas falando especificamente desses 2 últimos jogos, o Flamengo caiu um pouquinho de produção. Contra o São Paulo, foi o jogo o time titular. Eu acho que teve algum desequilíbrio, principalmente do lado direito do seu setor defensivo, que o São Paulo atacou muito por ali. E o Dorival não conseguiu encontrar um bloqueio, né? Porque ele joga diferentemente hoje da maioria das equipes que montam linhas, né? O Flamengo joga com uma linha de 4 e joga com um losango por dentro, né? Ele segura o Thiago Maia, ele coloca o Everton Ribeiro do lado direito, o João Gomes do lado esquerdo e o Arrascaeta centralizado. Então, essa segunda linha são 3 jogadores só. Então, é ela que faz o balanço. Então, o campo fica muito aberto para 3 jogadores. Quando o João abre lá do lado esquerdo, o Everton vem muito por dentro. Se essa inversão de jogada for rápida, com velocidade, você encontra um corredor, um buraco pelos lados do campo do Flamengo. E o São Paulo usou muito isso. Com o Reinaldo, com o Patrick e depois com o Wellington, que entrou no segundo tempo, inclusive faz o cruzamento pro gol do Nestor, né? Passa no Vinícius e gol do Nestor. Então o Flamengo sofreu contra o São Paulo. Por mais que tenha conseguido uma vitória expressiva e até encaminhado muito bem a sua classificação. Já contra o Botafogo ele joga com o time reserva. Ele tá jogando, ele tá fazendo 2 times. Jogou o Gabriel nesse jogo. Nesse jogo me incomodou um pouquinho porque o Gabriel começa do lado direito, é um posicionamento que ele tem jogado mais no time titular, mas no jogo do time reserva, eu acho que ele deveria ter usado o Gabriel um pouco mais centralizado, ele botou o Lázaro por ali. Mas pro final do primeiro tempo ele já fez essa inversão. O time também não jogou bem, era um jogo bloqueado, o Botafogo até que rendeu bem, o Castro ele conseguiu repetir o time, coisa que o torcedor do Botafogo estava reclamando demais, né? Que ele fazia muitas alterações, que ele não dava identidade, que o time não conseguia ganhar entrosamento, por mais que ele teve muitos desfalques durante um determinado período, mas ontem fez um bom jogo, foi um jogo equilibrado. No meio campo do Flamengo jogou Vidal e Diego, e aí você tem um pouquinho de menos agilidade, vamos dizer assim, são 2 jogadores de 35, 36 anos, então você perde em agilidade, né, em velocidade para a bola passar no meio. O Diego segura ainda um pouquinho a bola, então acho que o Flamengo perdeu dinâmica. Mas aí quando coloca os titulares, né, vai botando Pedro, vai botando Arrascaeta, vai botando Everton Ribeiro, o nível de técnico sobe demais. E foi num desses lances técnicos com o Pedro que ele deixa o Vidal na cara do gol para definir o jogo. Um jogo equilibrado, mas o Flamengo nesses 2 últimos jogos não teve a produção do que vinha tendo nas últimas partidas, tanto do time titular quanto do time reserva. O futebol tem se não a cada rodada, ele tem muito desses momentos, né? Você prestou atenção, claro, nas 2 análises do Caio e do Roger. O Caio dizendo que o Flamengo, que o São Paulo fez 2 boas partidas, criou bastante e perdeu os 2 jogos. O Roger dizendo que o Flamengo caiu um pouco de produção, enfrentou adversários que dificultaram a vida do Flamengo e o Flamengo ganhou os 2 jogos. São, às vezes, esses momentos, esses detalhes de um jogo de futebol que muitos de nós chamamos de os imponderáveis do futebol, às vezes eles fazem uma diferença fundamental numa partida, numa sequência e até num trabalho, que pode eventualmente ser
comprometido, ser interrompido. Acho que não é, acho não, tenho certeza que não é o caso na questão do São Paulo e na do Flamengo, obviamente que o Dorival Júnior trouxe um Flamengo para um momento muito mais próximo daquele Flamengo dos sonhos do torcedor do que do Flamengo de recentemente. E aí eu vou pegar essa linha, Losetti, para perguntar para você sobre o jogo que o Sport TV acabou de transmitir com a Natália Lara e com a nossa equipe. Uma vitória convincente do Internacional contra uma